A noite já tinha descido sobre São Paulo com aquele peso abafado típico das grandes cidades brasileiras. As luzes dos postes tremeluziam fracamente sobre o asfalto ainda quente do dia, refletindo em poças de água deixadas por uma garoa passageira. O trânsito seguia confuso, buzinas se misturavam com vozes distantes, vendedores ambulantes encerravam suas barracas, e a cidade, como sempre, parecia não dormir nunca. Roberto Carlos caminhava devagar pela calçada em frente ao centro esportivo comunitário que acabará de visitar. Poucos sabiam que aquele projeto existia graças a ele. Menos ainda sabiam que ele preferia passar por ali sem alarde, sem câmeras, sem aplausos, apenas como mais um homem comum observando crianças correndo atrás de uma bola gasta, sonhando com um futuro que ainda parecia distante. Ele respirava fundo, sentindo o ar pesado da noite entrar nos pulmões. O som das risadas das crianças ainda ecoava em sua mente. Aquilo sempre o fazia lembrar de quem ele tinha sido um dia. O menino pobre, os pés descalços, o coração cheio de sonhos e o medo constante de não saber se haveria comida no dia seguinte. Roberto caminhava em silêncio, os pensamentos distantes, quando, de repente, o barulho veio. Um estrondo seco, violento, brutal, freios gritando, metal contra metal. E então, um impacto que fez o mundo parecer parar por alguns segundos. Meu Deus! Alguém murmurou ao longe. Roberto girou o corpo por instinto. A cerca de 20 metros, no cruzamento mal iluminado, um caminhão havia freado bruscamente. Na dianteira, caída no asfalto, jazia a silhueta de um homem. O caos se instaurou em segundos. Gritos. Pessoas correndo. Alguém chorando. O motorista desceu do caminhão em pânico. Um pequeno grupo começou a se formar em volta do corpo estendido no chão. Alguns recuaram, horrorizados ao ver o sangue. Outros ficaram paralisados, sem saber o que fazer. Roberto correu. Não pensou em quem era. Não pensou em fama, em segurança, em nada. Apenas correu. Quando chegou perto, viu o homem estendido de lado, o corpo torto, a perna numa posição estranha, o peito subindo e descendo de forma irregular. Havia sangue escorrendo pela testa, misturando-se com a água suja da rua. Chama a ambulância. Roberto gritou. Alguém respondeu que já tinham ligado. Outro dizia que talvez fosse tarde demais. Roberto ajoelhou ao lado do homem. Pegou a mão dele. Estava fria, mas ainda havia pulso. Fraco, irregular, vivo. Os olhos do homem se abriram com esforço. Um olhar perdido, cheio de dor, medo e confusão. Ele tentou falar, mas a voz saiu apenas como um fio de ar. Roberto se aproximou, falando baixo, com calma. Fique comigo. A ajuda já está a caminho. O homem respirava com dificuldade. Os lábios tremiam. O olhar vagava sem foco, até que, de repente, se fixou no rosto de Roberto. Como se algo dentro dele estivesse buscando sentido no meio do pânico. Com a pouca força que lhe restava, ele apertou a mão de Roberto. E então, em meio à dor, ao sangue e ao barulho distante da cidade, ele gritou com tudo que ainda tinha de voz. Se Deus existe, por que ele está me deixando morrer assim? A frase cortou o ar como uma lâmina. As pessoas ao redor se calaram por um segundo. Até os ruídos da rua pareceram se afastar. Aquela não era apenas uma pergunta. Era um grito de revolta, de desespero, de alguém que já tinha perdido demais. Roberto sentiu o impacto daquelas palavras atravessar o seu peito. Por um instante, ele não estava mais naquela rua. Ele estava anos atrás, em um quarto escuro de hospital, com a perna imobilizada, olhando para o teto e fazendo exatamente a mesma pergunta em silêncio. O Senhor me abandonou? Mas agora, ele estava ali, do outro lado da pergunta, do outro lado do desespero. Sem sermões, sem discursos, sem promessas vazias. Roberto apenas apertou um pouco mais a mão do homem e respondeu, com a voz firme, mas profundamente humana. Eu também já fiz essa pergunta. E ainda estou aqui. Os olhos do homem se encheram de lágrimas. Uma lágrima misturada ao sangue escorreu pelo canto do rosto. O som distante da sirene finalmente ecoou na rua. A ambulância vinha. Mas o estado dele piorava a cada segundo. Roberto pressionou um pano improvisado contra o ferimento da cabeça para conter o sangramento. Sua camisa ficou manchada de vermelho. Ele não soltava a mão do homem em nenhum momento. Como você se chama? Roberto perguntou. O homem tentou falar. A voz falhou. Tentou de novo. Marcelo.
Marcelo, ouça minha voz. Você vai sobreviver. Não agora, não aqui. Fique comigo. Marcelo respirou com dificuldade. O peito arfava. Os olhos piscavam lentamente, como se ele estivesse lutando contra algo invisível que tentava puxá-lo para longe. Eu já perdi tudo, murmurou Marcelo. Minha família, meu filho, minha fé. Roberto engoliu em seco. Então não perca também a sua vida, respondeu. A ambulância freou com força. Os socorristas desceram correndo. Checaram sinais vitais. Gritaram ordens rápidas. Colocaram o colar cervical. Levantaram o corpo com cuidado. Marcelo gemeu de dor. Antes de ser colocado na maca, Marcelo segurou forte a camisa de Roberto, como se tivesse medo de ser levado para um lugar sem volta. Não me deixe sozinho, ele sussurrou. Roberto se inclinou, aproximou o rosto e disse, quase como um voto silencioso: você não está sozinho. As portas da ambulância se fecharam. A sirene voltou a ecoar, agora mais alta, mais urgente, rasgando a noite de São Paulo. Roberto ficou parado no meio da rua por alguns segundos, sentindo o sangue secar em sua camisa, sentindo algo antigo se remexer dentro de si. Uma lembrança distante de quando ele próprio deitara em uma maca, sem saber se voltaria a caminhar. As pessoas começaram a se dispersar. O trânsito lentamente retomou. A cidade continuava. Mas algo, naquela noite, tinha acabado de mudar. No hospital, as horas se arrastavam. Marcelo foi levado direto para a sala de emergência. Politraumatismo. Possível hemorragia interna. Risco de parada cardíaca. As palavras técnicas cruzavam o corredor como sentenças frias. Roberto permaneceu ali, sentado em uma cadeira dura, encostado na parede branca do hospital público, observando o vai e vem apressado de médicos e enfermeiros. Ninguém ali sabia quem ele era. E aquilo não importava. O que importava era apenas uma vida pendendo por um fio atrás daquela porta. Roberto fechou os olhos por alguns segundos. As mãos ainda tremiam. Ele se lembrou do cheiro de éter, do silêncio pesado, de um monitor apitando em outro tempo, em outro lugar, em outra dor. Sem perceber, seus lábios se moveram em uma prece silenciosa. Não uma prece ensaiada. Não uma declaração de fé perfeita. Apenas um pedido simples, quase infantil. Por favor, não agora. Minutos depois, que pareciam horas, um médico saiu com um semblante sério. Ele chegou em estado crítico. Começou. Perdeu muito sangue. Estamos fazendo tudo o que é possível. Roberto assentiu em silêncio. As próximas horas serão decisivas. A porta se fechou novamente. Roberto ficou sozinho no corredor. E então, apoiado naquela parede fria, ele percebeu algo que fazia muitos anos que não sentia com tanta força. Aquela sensação de impotência absoluta, em que nada do que você é, nada do que você tem, pode comprar mais um segundo de vida. Ali, ele não era o campeão do mundo. Não era o ídolo. Não era o homem que venceu tantos desafios. Ali, ele era apenas mais um ser humano esperando por um milagre. E sem saber, naquele exato momento, o fio invisível que ligaria o destino de Marcelo ao seu estava sendo amarrado. Lá fora, a cidade seguia viva. Dentro daquele hospital, uma vida lutava para não se apagar. E uma pergunta ecoava no fundo de dois corações feridos. Se Deus existe, por que tudo isso? O corredor do hospital continuava frio, interminável, iluminado por lâmpadas brancas que pareciam não se apagar nunca. Roberto permanecia sentado, imóvel, como se qualquer movimento pudesse quebrar aquele frágil equilíbrio entre a vida e a morte que Marcelo enfrentava do outro lado da porta. O tempo não passava. Ou talvez passasse de forma cruel demais. Pessoas entravam e saíam. Maçãs cruzavam o corredor. Choro. Gritos abafados. Telefonemas tensos. O hospital era uma máquina gigantesca de desespero e esperança, funcionando sem parar. Roberto fechou os olhos. E, sem perceber, foi sendo puxado para dentro de uma lembrança que ele raramente permitia voltar inteira à sua mente. Anos atrás. Muito antes da fama mundial. Muito antes das taças, dos estádios lotados, dos aplausos intermináveis. Havia apenas um garoto magro, numa maca, com a perna envolta em gesso, olhando para o teto de um hospital simples, no interior do Brasil. O cheiro de remédios ainda era o mesmo. A sensação de medo, também. O médico havia sido direto demais, talvez por não saber lidar com sonhos.
A gravidade da lesão é alta. Existe risco real de você não voltar a jogar futebol profissionalmente. A palavra nunca tinha um peso inaceitável para um garoto que só sabia viver com uma bola nos pés. Naquela noite, sozinho no quarto, Roberto chorou como nunca chorara antes. Não era apenas dor física. Era o medo de perder aquilo que definia quem ele era. De voltar para casa como mais um entre tantos que não conseguiram chegar lá. Ele não fez promessas grandiosas. Ele não pediu riquezas. Ele apenas juntou as mãos trêmulas e murmurou, quase sem voz: se o Senhor ainda tiver algum plano para mim, eu continuo. Nenhuma resposta veio do teto. Nenhuma voz desceu dos céus. Mas algo mudou dentro dele naquela noite. Algo que manteve seu coração batendo mesmo quando o corpo queria desistir. Os meses seguintes foram um tormento. Dor. Fisioterapia. Recaídas. Mais dor. Houve dias em que ele mal conseguia ficar de pé. Em que pensava seriamente que aquele garoto da maca estava certo. Talvez tudo tivesse acabado ali. Mas, toda vez que o desespero ameaçava engoli-lo, aquela lembrança da oração surgia. E ele levantava mais uma vez. Um passo. Depois outro. E outro. Até que um dia, contra prognósticos, contra estatísticas, contra expectativas, ele voltou a correr. Voltou a chutar. Voltou a sonhar. E, mais tarde, o mundo inteiro saberia seu nome. Mas ninguém jamais saberia o quanto aquele nome quase se apagou numa cama de hospital. Roberto abriu os olhos novamente no corredor. O som distante de um monitor cardíaco em outro quarto ecoava no fundo do corredor, lembrando-lhe de que Marcelo agora estava exatamente onde ele estivera um dia, no limite entre desistir e continuar. Um médico se aproximou e quebrou o silêncio. Estamos estabilizando a pressão. Ainda há risco, mas ele está reagindo. Roberto soltou o ar lentamente, como se tivesse prendido o fôlego desde a noite anterior. Ele estava consciente quando chegou? Perguntou. Estava assustado. Falava muito sobre ter perdido tudo. Aquelas palavras atingiram Roberto com força. Perder tudo. Ele sabia o que aquilo significava. Mas a perda de Marcelo vinha de outro lugar. A história de Marcelo começou a ser reconstruída ao longo das horas seguintes, por fragmentos, através de conversas com uma assistente social, com uma enfermeira que o reconheceu da região, com alguns funcionários do hospital. Marcelo não era um desconhecido comum. Anos atrás, ele fora um homem respeitado no bairro onde morava. Marceneiro habilidoso, trabalhador incansável, marido dedicado, pai orgulhoso. Aos domingos, levava o pequeno Lucas pela mão até a igreja. O menino corria pelo corredor central enquanto ele sorria, fingindo repreender. Marcelo era conhecido justamente por aquilo que agora parecia impossível de imaginar: sua fé inabalável. Mas a vida tem uma maneira cruel de testar as convicções mais fortes. Lucas ficou doente de forma repentina. Uma febre que não cedia. Convulsões. Correria de madrugada até o hospital mais próximo. Exames. Salas fechadas. Médicos sérios demais para boas notícias. Marcelo orou a noite inteira. Depois outra. Depois outra. Jejuou. Prometeu. Implorou. Mas o coração do menino não resistiu. O caixão branco. As mãos pequenas e móveis. O choro que parecia não ter fim. A partir daquele dia, algo se partiu dentro de Marcelo que nunca mais se recompôs do mesmo jeito. Ele voltou à igreja uma última vez. Sentou-se no mesmo banco. Olhou para o mesmo altar. E não encontrou nada. Nenhuma resposta. Nenhum consolo. A fé, que antes o sustentava, agora parecia apenas uma lembrança distante de alguém que ele já não reconhecia em si mesmo. Depois disso, tudo veio em sequência. O casamento desfez-se. O trabalho perdeu o sentido. A bebida tornou-se companhia. A casa foi embora. E, por fim, a rua. Marcelo passou a viver como alguém que não esperava mais nada da vida. E, naquela noite, quando o caminhão o acertou no cruzamento, ele não lutava apenas contra a morte física. Ele lutava contra um abandono interior que começara anos antes. Roberto absorvia aquelas informações em silêncio. Ele não julgava. Não tentava explicar. Ele apenas compreendia. Porque ele também já estivera muito perto de desistir. Mas por razões diferentes. Enquanto Marcelo perderá a fé porque pediu e não recebeu o que esperava, Roberto aprenderá a não medir a resposta de Deus pelo tipo de resposta que ele desejava. Isso não tornava a dor de Marcelo menor.
Apenas mostrava o quanto dois caminhos podem nascer da mesma pergunta. No final da tarde, Marcelo despertou por alguns minutos. Ainda estava fraco, o rosto pálido, os olhos confusos. Mas estava vivo. Roberto se aproximou com cuidado. Você está no hospital. Foi atropelado, mas está sendo cuidado, disse baixo. Marcelo piscou lentamente, tentando entender. Eu morri? Murmurou. Roberto balançou a cabeça, com um leve sorriso. Não ainda. Marcelo engoliu em seco. Então Deus errou comigo mais uma vez, disse, com um tom que misturava ironia e cansaço. Roberto não discutiu, não rebateu. Ele apenas respondeu algo que vinha de um lugar muito mais profundo que argumentos. Eu também achei isso um dia. Marcelo virou os olhos lentamente na direção dele. E o que mudou? Roberto hesitou por um instante. Eu parei de tentar controlar as respostas. Marcelo fechou os olhos novamente. Estava fraco demais para discutir, mas aquelas palavras ficaram ressoando, mesmo sem ele admitir. Pouco depois, ele voltou a perder a consciência. Naquela noite, Roberto não foi embora. Ficou ali. Dormiu mal na cadeira. Acordava a cada ruído, a cada passo apressado, a cada porta que se abria. Ele sabia que, para Marcelo, aquela espera talvez estivesse apenas começando. Dois homens, duas histórias, dois tipos de dor, conectados por uma noite que nenhum dos dois jamais esqueceria. Do lado de fora, a cidade pulsava indiferente. Do lado de dentro, duas vidas estavam prestes a se cruzar de maneira irreversível. E, invisível para qualquer um que passasse por aquele corredor, um processo silencioso de reconstrução começava a ser desenhado. Não pelas explicações, não pelos discursos, mas pela experiência bruta de estar vivo quando já não se acreditava mais nisso. A luz da manhã entrava fraca pelas janelas altas do hospital, filtrada pelas cortinas brancas já amareladas pelo tempo. O silêncio do início do dia era cortado apenas por passos apressados no corredor e pelo som constante, quase hipnótico, dos monitores cardíacos. Marcelo abriu os olhos lentamente. Não foi um despertar tranquilo. Foi como emergir de um lugar fundo demais, pesado demais. O peito doía. O corpo inteiro parecia feito de vidro quebrado. O ar entrava difícil nos pulmões, como se respirar fosse um esforço consciente. Ele piscou algumas vezes, tentando entender onde estava. Teto branco. Luz fria. Cheiro de hospital. Então, eu não morri. A lembrança do impacto veio como um flash. A rua, o caminhão, o asfalto, a dor rasgando o corpo por dentro. E, depois, a voz. A mão segurando a sua. A frase. Eu também já fiz essa pergunta. E ainda estou aqui. Marcelo virou a cabeça com dificuldade. Na cadeira ao lado da cama, com o corpo curvado e os braços apoiados nos joelhos, Roberto dormia sentado. A camisa ainda tinha manchas secas de sangue. O rosto parecia cansado, marcado por uma noite mal dormida. Por alguns segundos, Marcelo apenas observou. A mente estava confusa demais para sentimentos muito claros. Mas havia algo ali que o deixava desconfortável. Ele não lembrava da última vez que alguém ficará ao seu lado sem obrigação. Ele tentou se mexer. O corpo reclamou. Um gemido escapou involuntário. Roberto despertou no mesmo instante. Ei, calma. Você ainda está fraco, disse, levantando-se rapidamente. Marcelo encarou. Você ainda está aqui? Roberto assentiu com a cabeça. Estou. Marcelo passou a língua pelos lábios secos. Por quê? A pergunta não vinha carregada de gratidão. Vinha carregada de desconfiança. De alguém que já não acredita muito nas intenções dos outros. Roberto demorou um pouco a responder. Porque ontem à noite eu prometi que você não estaria sozinho. Marcelo desviou o olhar. As pessoas prometem coisas demais. Eu prometo poucas, respondeu Roberto. Mas tento cumprir. O silêncio se instalou entre os dois. Um silêncio denso, pesado, cheio de coisas não ditas. Marcelo fechou os olhos novamente, não por sono, mas por cansaço de existir daquele jeito. Fique tranquilo, disse Roberto. Os médicos disseram que você saiu do estado mais crítico. Ainda vai levar tempo, mas você sobreviveu. A palavra sobreviveu ecoou dentro de Marcelo de um jeito estranho. Sobreviveu. Ele não tinha certeza se aquilo era exatamente uma bênção. Algumas horas depois, uma assistente social entrou no quarto.
Marcelo, nós conseguimos localizar sua filha, disse com cuidado. Ele abriu os olhos lentamente. Minha filha? Ele quase não usava mais aquela palavra. Era como se pertencesse a outra vida. A uma vida que já não era mais a dele. Sim, a Ana Clara. Ela está em um abrigo estadual desde que você perdeu a guarda. Marcelo virou o rosto para a parede. Eu não sou mais nada para ela. A assistente social hesitou. Marcelo, ela está internada há 2 horas. Teve uma crise respiratória grave. O coração dele pareceu parar por um segundo. O quê? O quadro é delicado. Os médicos suspeitam de uma complicação pulmonar que precisa de cirurgia com urgência. Marcelo tentou se sentar na cama, desesperado, mas a dor o derrubou de volta. Eu preciso ver minha filha, gritou, com a voz falhando. A assistente social respirou fundo. A cirurgia é hoje. Em poucas horas. Então vamos agora. Marcelo. A mulher abaixou o tom da voz. O procedimento é caro. Muito caro. E você? Não tem cobertura. A frase caiu sobre ele como uma sentença definitiva. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, começou a rir. Um riso sem alegria. Um riso quebrado. Claro. Murmurou. Claro que isso ia acontecer. Ele virou o rosto para o teto e sentiu um nó se formar na garganta. Eu sobrevivo a um atropelamento. Para perder minha filha num hospital. Ele virou a cabeça de repente na direção de Roberto, os olhos cheios de raiva, de dor, de confusão. Isso é o plano de Deus. Gritou. Me mostrar que eu ainda posso sofrer mais? Roberto não respondeu de imediato. Ele entendeu aquele grito. Era o mesmo grito de anos atrás. Marcelo continuou, agora chorando abertamente. Eu já pedi ajuda. Eu já implorei. Eu já me humilhei. E nada. Nada aconteceu. Meu filho morreu. Minha vida acabou. E agora minha filha também. Ele fechou os olhos com força e, com a voz completamente quebrada, murmurou. Se essa for a última vez que eu peço qualquer coisa, então que seja agora. As lágrimas escorriam livres pelo rosto. Se o Senhor existir, não tire minha filha também. O quarto ficou em silêncio. Um silêncio pesado demais para ser explicado. A assistente social saiu discretamente, sentindo que aquele não era um momento para terceiros. Marcelo ficou ali, com o rosto coberto pelas mãos, tremendo. E, pela primeira vez em muitos anos, ele estava pedindo algo de novo. Mesmo dizendo que era a última vez. Roberto saiu do quarto sem dizer nada. Caminhou lentamente pelo corredor. Ligou para alguém. Falou pouco. Objetivo. Sem anunciar nada. Minutos depois, entrou na ala administrativa do hospital, conversou com a equipe responsável, analisou documentos, assinou papéis. Ninguém levantou a voz. Ninguém fez alarde. Nenhuma câmera apareceu. O nome que constava nos documentos não era Roberto Carlos, o ídolo. Era apenas um nome comum. Horas mais tarde, a equipe médica entrou às pressas no quarto de Marcelo. Vamos levá-la para o centro cirúrgico agora, disse um dos médicos sobre a menina. Marcelo arregalou os olhos. E o dinheiro? O médico respondeu, com naturalidade. Já está tudo autorizado. Marcelo ficou sem entender. Como assim, autorizado? Alguém assumiu todos os custos. O coração de Marcelo disparou. Quem? O médico apenas respondeu. Um doador. Eles levaram Ana Clara em uma maca pequena. O rosto da menina estava pálido. A respiração irregular. O tubo de oxigênio levantava e abaixava com esforço. Marcelo tentou alcançá-la com a mão, mas não conseguiu sair da cama. Filha, murmurou. Aguenta só mais um pouco. Ela não respondeu. A porta da sala de cirurgia se fechou. E o tempo passou a existir de um jeito diferente. Cada minuto parecia um pedaço arrancado do corpo. Marcelo chorava em silêncio. Não havia mais grito. Não havia mais raiva. Só medo. Roberto permaneceu no corredor, encostado na parede, de cabeça baixa, de olhos fechados. E, no fundo do peito, fazia o que sempre fizera nos momentos em que não havia nada a fazer. Confiava. As horas passaram lentamente. Médicos entravam e saíam. Ninguém trazia notícias. Cada vez que a porta se abria, o coração de Marcelo quase parava. Até que, já no meio da madrugada,
O médico saiu sorrindo cansado. A cirurgia foi um sucesso. Marcelo ficou paralisado. Ela vai ficar bem? Vai precisar de acompanhamento, mas a parte mais crítica passou. O corpo de Marcelo cedeu. Ele começou a chorar como não chorava desde a morte do filho. Um choro convulso, descontrolado, alívio misturado com incredulidade. Quando conseguiu falar, sua voz saiu quase em sussurro. Quem pagou por isso? O médico apontou discretamente para o outro lado do corredor. Roberto estava lá, quieto, sem dizer nada, apenas olhando. Marcelo seguiu o gesto devagar. Seus olhos encontraram os de Roberto. E naquele instante, algo dentro dele desmoronou completamente. Não foi orgulho, não foi vaidade. Foi a última muralha de desconfiança. Ele tentou se levantar da cama, mas não aguentou. Roberto correu até ele e o segurou antes que caísse. Marcelo agarrou o braço dele com força, como naquela noite no asfalto. Por quê? Ele murmurou, chorando. Por que você fez isso? Roberto respondeu apenas uma coisa. Porque alguém fez isso por mim, quando eu não tinha mais nada além da fé. Marcelo fechou os olhos. E, pela primeira vez em muitos anos, suas lágrimas não eram só de dor. Eram de algo que ele quase não reconhecia mais. Esperança. O sol da manhã nascia fraco por entre os prédios antigos do bairro, refletindo em vidros empoeirados, calçadas rachadas e telhados de zinco. A cidade acordava devagar. O barulho do trânsito aumentava pouco a pouco. A vida retomava seu ritmo. Dentro do hospital, Marcelo observava a filha dormir tranquilamente no pequeno leito ao lado do seu. Pela primeira vez em muitos anos, ele via aquele rostinho sem tubos, sem máquinas, sem o som urgente dos monitores. Ana Clara respirava em paz. A operação tinha sido um sucesso. Os médicos estavam otimistas. Marcelo ainda não conseguia acreditar completamente. Toda vez que fechava os olhos, a imagem da sala de cirurgia retornava. A porta fechando. A espera interminável. O medo de perder tudo mais uma vez. Mas agora, ela estava ali, viva. Ele estendeu a mão com cuidado e tocou de leve nos cabelos da filha. Um gesto simples, quase tímido, como se ainda tivesse medo de estar sonhando. Ana Clara abriu os olhos lentamente. Pai? A voz fraca, mas viva. Marcelo engasgou. Eu estou aqui, minha filha. Eu estou aqui. Ele abaixou a cabeça ao lado da cama e chorou como nunca chorara antes. Não era o choro de alguém quebrado. Era o choro de alguém que estava sendo reconstruído por dentro. Do lado de fora do quarto, Roberto observava em silêncio. Ele não procurou aplausos. Não procurou agradecimentos. Ele apenas ficou ali, garantindo que tudo estava bem, como alguém que cumpre uma promessa sem precisar ser visto. Quando Marcelo saiu do hospital dias depois, ainda fraco, mas de pé, o ar da rua pareceu diferente. Como se respirar fora das paredes frias fosse algo novo outra vez. Roberto caminhava ao lado dele, em silêncio. Você não precisa continuar me acompanhando, disse Marcelo, sem jeito. Roberto sorriu de leve. Eu sei. Então por que ainda está aqui? Roberto pensou por um instante. Porque às vezes, quando alguém fica em pé de novo, é bom não estar sozinho nos primeiros passos. Marcelo assentiu em silêncio. As semanas seguintes foram difíceis. Nenhuma transformação verdadeira é fácil. Marcelo ainda sentia a tentação da bebida. Ainda sentia a culpa pelo passado. Ainda acordava algumas noites com o medo de perder tudo novamente. Mas agora ele tinha algo que não tinha antes. Um motivo para continuar. Ele conseguiu um trabalho simples como vigia noturno no próprio centro esportivo comunitário que Roberto ajudava a manter. Não era um grande salário, mas era digno. Era honesto. Era um começo. Ele passava as noites observando crianças treinando, correndo, caindo, levantando. Algo dentro dele se movia toda vez que via aquilo. Ana Clara passou a acompanhá-lo algumas vezes, sentada na arquibancada, com um suco na mão e um sorriso curioso no rosto. Pai, eu posso jogar também? Naquele dia, Marcelo entendeu que o futuro não era mais apenas uma palavra vazia. Era algo que estava começando a existir outra vez. Durante meses, Marcelo mudou sem alarde, sem grandes discursos, sem promessas em voz alta. Ele parou de beber, voltou a trabalhar com as próprias mãos. Recuperou pouco a pouco a dignidade que julgava perdida para sempre. E, aos poucos,
algo ainda mais sutil começou a mudar dentro dele. A revolta deu lugar ao silêncio. O silêncio deu lugar à reflexão. E a reflexão deu lugar a algo que ele não ousava mais nomear: confiança. Não uma confiança em explicações milagrosas, mas uma confiança simples. Ainda vale a pena viver. Num domingo de manhã, caminhando com Ana Clara pela rua, eles passaram em frente à igreja do bairro. Marcelo diminuiu o passo. Parou. Olhou para dentro. O cheiro era o mesmo. Os bancos de madeira eram os mesmos. A cruz no altar era a mesma. Ana Clara puxou sua mão com cuidado. A gente pode entrar, pai? Marcelo hesitou. Seu corpo inteiro ficou tenso por um instante. Anos de mágoa não se apagam em segundos. Mas ele respirou fundo. A gente pode. Só um pouco. Eles entraram. Não se sentaram perto da frente. Não chamaram atenção. Apenas ficaram no fundo, em silêncio. Nenhuma oração saiu da boca de Marcelo naquele dia. Mas, quando saiu, algo tinha mudado. Ele não sentia mais raiva ali dentro. Só uma estranha sensação de que, talvez, ele não tivesse sido completamente abandonado. Meses depois, Marcelo passou a trabalhar de dia novamente. Voltou à marcenaria. Fez pequenos consertos. Algumas mesas. Algumas cadeiras. Até que decidiu fazer algo diferente. Algo que não tinha intenção de vender. Durante muitas noites, depois do trabalho, sozinho, ele esculpiu um pequeno objeto em madeira. Levou cuidado, paciência, carinho. Não dizia a ninguém o que estava fazendo. Quando terminou, envolveu o objeto em um pano simples. E foi até o centro esportivo. Encontrou Roberto observando as crianças treinarem, como tantas outras vezes. Eu fiz isso para você, disse Marcelo, estendendo o embrulho. Roberto abriu com cuidado. Era um par de chuteiras de madeira, pequenas, delicadamente esculpidas. Marcelo falou com a voz firme, mas emocionada. Uma delas é para o meu filho, que eu perdi. A outra é para minha filha, que viveu. E as duas, para o caminho que eu voltei a andar. Roberto segurou o presente em silêncio. Os olhos marejaram. Eu não mereço isso, disse. Marcelo respondeu. Eu também achava que não merecia uma segunda chance. Eles ficaram ali, em silêncio, olhando as crianças. Naquela mesma noite, Marcelo caminhava sozinho para casa. Passou pelo mesmo cruzamento onde quase morrera. Parou. Olhou para o asfalto. Respirou fundo. E falou em voz baixa, sem espetáculo, sem promessas grandiosas. Eu não encontrei Deus naquele dia. Mas talvez ele tenha me encontrado. Ele seguiu em frente. Algum tempo depois, Roberto visitava novamente o centro esportivo, agora acompanhado por uma pequena equipe que acabará, finalmente, de descobrir seu envolvimento silencioso com o projeto. Uma câmera se aproximou. Alguém perguntou: o que te motiva a continuar ajudando tantas pessoas sem anunciar nada? Roberto olhou brevemente para o campo, onde Ana Clara corria atrás da bola enquanto Marcelo observava da arquibancada. E respondeu com uma calma profunda: eu não tento convencer ninguém a acreditar em Deus. Eu só tento viver de um jeito que dê às pessoas um motivo para não desistir. Ele fez uma breve pausa e completou: porque, às vezes, a única fé que alguém precisa é ver que ainda existe gente que não abandonou. Bem no alvo encerramento do vídeo. Se você está em um momento difícil da sua vida, talvez esta história tenha chegado até você por um motivo. Siga nosso canal para acompanhar mais histórias reais de superação, fé, humanidade, escolhas e recomeços com grandes nomes do esporte e pessoas comuns como nós. Porque uma única história pode mudar uma vida.